Olá, bem-vindo a todos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre 2025. Então, aqui toca um bom ano para todos. Aqui toca muita luz que é de verdade. Deixa eu só deixar aqui para vocês. Isso, muito bom. Então aqui a gente tem a Cantinho da Carmelo. Seja bem-vinda, é sempre um prazer estar com vocês por aqui. Hoje, dia 9 de janeiro, ou seja, estamos aqui no nosso primeiro live do ano de 2025, que eu acho isso aqui fantástico. Juliana, seja bem-vinda. Patrícia. A Andréia querida, isso, Patrícia, Alex, pronto. Então, hoje vamos começar a conversar um pouquinho sobre os nossos projetos para 2025, né? Esse ano eu acho que vai ser um ano aqui fantástico. João, seja bem-vindo também. Então, vamos aqui esperando um bocadinho as pessoas entrarem. Eu agora que estava arrumando o vídeo para a gente começar a nossa live, estava vendo aquela nossa convidada, a Karina, que faz o Spartan Race, que teve com a gente, fazendo aí um monte de exercício que eu adorava fazer com exercício de corda, fantástico. E é isso mesmo que a gente tem que fazer esse ano, a gente tem que se desafiar. Eu acho que esse aqui vai ser um ano muito legal, com muitos inícios, não é? Ou seja, vamos aqui ter muitas mudanças e mudanças de ciclos, fechamento de coisas, e realmente é isso que nos interessa, e reinícios. Então, hoje eu até estava escutando uma coisa muito interessante, que esse ano eles estão dizendo, as pessoas que falam sobre, né, essas coisas de terminar o ano, começar o ano, essas coisas todas, que é o ano do caos. Mas o caos, efetivamente, como ele está descrito na mitologia, é muito legal, porque o caos não quer dizer bagunça, não quer dizer destruição. O caos, na realidade, quer dizer renascimento, que muitas vezes a gente tem que fechar um ciclo, terminar alguma história para poder recomeçar. Então, eu acho que esse ano vem com um incentivo assim, ainda maior, porque todos os anos nós temos um momento de reinício, não é? E esse é um dos objetivos que a gente tem. Perdoe porque tem aqui um cabelinho. Então, o ano de reinício é bem legal porque nesse momento a gente tem a oportunidade de reescrever a nossa história, independente do momento em que vocês estão. Dulce, querida, seja bem-vinda. Pedro também está por aqui. Peraí. Muito bom. Isso, feliz ano mesmo aqui para todos os que estão aqui chegando. Que seja mesmo um 2025 cheio de luz. Luz porque a luz ilumina a nossa mente, nos inspira, nos dá ideias, nos clareia a visão, porque a gente às vezes vem com uma visão muito turva, muito aqui meio complexa, né? Então, de acordo com toda essa situação que a gente vem vivendo, e 2024 acho que foi um ano difícil para toda a gente, esse momento é assim fantástico para a gente aqui reiniciar coisas e refazer muitas coisas, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente pensa em nutrição, quando a gente pensa em processos que a gente venha passar, aqui é importantíssima mesmo que a gente faça um repensar nas coisas de uma forma ligeiramente diferente. E aqui tem um convite para vocês, no sentido de pontuar e fazer aqui uma reflexão mesmo. Tânia, seja bem-vinda. Tânia é uma querida que vive no norte
tem sempre nos acompanhado também, a Liciane, a Maria João, o Francisco, Francisco Alexandre, seja bem-vindo de novo. Alexandre também tem nos acompanhado, hoje a gente conversou bastante. Fabiano, aqui o foco no que realmente importa, é isso aí, esse é o dito para esse ano. Inês também, Marcos, esse é o dito para esse ano, entendeu? É realmente pôr foco naquilo que importa, e é verdade. Isso aqui é fundamental. Então, quando a gente estava falando aqui um pouquinho da questão da nutrição, o que nos interessa? Inês, seja bem-vinda, querida. O que é bem importante a gente fazer nesse início, não só nesse início de ano, mas nesse ano. Esse ano é muito especial, esse ano tem uma categoria, vamos dizer, muito especial. Aquilo que a gente falou. As pessoas têm uma tendência a pensar, tem muitas coisas que se falam que vai ser um ano caótico por causa de guerra aqui, guerra ali, guerra lá. Não interessa. O caótico no sentido da palavra, mitologicamente falando, não quer dizer destruição, quer dizer reinício, quer dizer um refazer. Às vezes nós temos que, sim, fechar coisas, derrubar algumas coisas, limpar algumas coisas, retirar algumas coisas para poder fazer um reinício como tem que ser. Então, quando você vai fazer uma remodelação numa casa, o que você tem que fazer? Às vezes tem que romper uma parede, tem que romper um chão, tem que fazer uma coisa dessas para você pôr uma coisa nova. E esse é o objetivo aqui. Tá sendo assim muito conturbado. Eu acho que esse ano vai ser assim de coisas sérias, mas são momentos especiais para a gente redefinir. E redefinir tem uma coisa muito interessante. Do ponto de vista alimentar, eu queria mesmo convidar vocês a que façam uma reflexão e um repensar. O redefinir, repensar e reescrever o que a gente quer. Mas para isso, a única coisa que a gente precisa mudar é o nosso pensamento. Ok? Do ponto de vista da nutrição, e quando a gente trabalha tanto com o paciente bariátrico que tem uma situação de vida às vezes complexa, porque tem um sobrepeso, porque está passando por uma cirurgia, porque fez uma grande modificação para ter uma contenção do que era a sua vida anterior. Então, quem fez a cirurgia tem uma contenção de que tipo? Uma limitação no estômago, ok. Mas o que a gente precisa aqui fazer? A gente precisa mudar os nossos pensamentos, definitivamente. Exatamente, aqui o Rolando está colocando assim, isso é mesmo o pior para mudar. Exatamente, e nós temos que mudar o nosso pensamento, porque senão a gente fica com aquele barulho, aquele noise food aqui na orelha, e isso não é bom. Isso não é bom, por quê? Porque não são vocês a pensar, ok? Então a gente tem que começar a direcionar o nosso pensamento. Isso, a Maria João está dizendo que é o meu caso, a cirurgia no dia 3 de dezembro. Exatamente, e a Maria João é daquelas pessoas que eu sofro um pouco, porque justamente no Natal e tal qual tem essa modificação toda, né? E até uma conversa que tivemos com ela é que foi assim, mesmo para ficar aqui no drástico, no sentido de que no 24 era que ia fazer a primeira troca de dieta praticamente, porque eram 15 dias depois do dia 3, né? Então, exatamente, é uma dificuldade que agora acresce. Então, nós temos que mudar aqui o nosso pensamento. E vamos mudar o nosso pensamento, não é mudar o pensamento para esse ano, é mudar mesmo esse pensamento da gente modificar a nossa conduta. Por quê? Porque o pensamento é que vai gerar a nossa ação. Não há hipótese, é assim que acontece. Então, o Rolando aqui está comentando, olha, faz 4 meses que fui operado e é difícil todos os dias. Claro, porque nós precisamos aqui trocar esse mindset. O Alexandre está falando justamente do mindset. Por quê? Porque nós precisamos alterar isso. Hoje eu estava conversando com o Alexandre e o Alexandre diz assim para mim, doutora, eu como de tudo. E às vezes como que pareço que não fiz nenhum tipo de cirurgia, como um prato praticamente normal. Mas depois
já há um controle no outro dia. Às vezes vou comer e nem consigo comer um bifinho grelhado com a saladinha. E de repente no dia anterior tinha feito uma comida diferente, uma comida mais pesada, com uma feijoadinha, uma coisinha dessas que é muito típico, mas que acaba comendo muito pouco e tal. O Alexandre já vai fazer 3 anos de cirurgia. Então, o que a gente quer? Quer ver que mudemos o nosso pensamento. Exatamente, olha, o Rolando está colocando aqui também, já vou comentar aqui um outro comentário que tem feito. O Rolando está dizendo, não é difícil por ter fome, porque na realidade não tem, porque se controla essa parte, mas ter falta do sentido de que estamos drogados, tem a droga da comida, né? Ou seja, nós estamos aqui como que dependentes de uma situação e agora eu tenho um braço amarrado, então eu não consigo ir naquilo. Né? Aqui o foco no que realmente importa, ela comenta assim, que faz 5 anos que fez cirurgia e é um pensamento diário, refeição após refeição. Exatamente. Então a gente tem que mudar esse mindset, mudar a nossa forma de ver e tirar um pouco da ideia, a história da comida. Então nós temos que mudar o nosso pensamento. Para quê? Porque, olha, palavra. Os meus pacientes têm pouco reganho de peso. Tem pouco reganho de peso. Eu não sei se é pelo fato de ser muito chata, que tique, a gente acaba incomodando e fazendo isso, mas quando a gente vai levando o paciente pouco a pouco, e eu vou depois que passa aqueles inícios da cirurgia, a gente vai fazendo umas dietas que eu chamo liberdade vigiada, eu brinco com isso, a ideia é um pouco isso, que a gente vai acabando modificando a nossa alimentação, porque a gente vai fazendo assim uma coisa meio parecida, com diferenças pequenas, mas você vai fazendo muitas vezes repetindo, porque eu sempre aprendi uma coisa, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então não é só o ser chata, mas é o ser constante. Ok? O chato é porque aqui eu tenho a fama na minha casa que eu sou a chata, mas pronto, alguém tem que ser o ogro, alguém tem que ser o chato, alguém, né? Isso é normal. Então, eu já coloquei essa coroa, né? Eu sou a chata do pedaço. Mas é um pouco a constância. É constância de repetir parâmetros, repetir alimentos saudáveis durante o nosso processo, que acaba aquilo se incorporando de forma natural. Então eu acabo mudando o meu pensamento. Por que eu subo de peso? Porque muitas vezes eu tenho um comportamento que é mantido de comer sempre comidas, muito processado, muito chocolate, muita batata frita, muitas dessas coisas assim, tal e qual. Então, esse padrão acaba sendo uma e outra, que a gente acaba subindo muito de peso. E aí desaparece, por exemplo, no Covid, o que aconteceu quando as pessoas ficaram confinadas? Não tinham atividade, se fecharam em casa, e o que iam fazer? Bolinhos, comidinhas. Eu tenho amigas e pacientes que começaram a beber nessa época, beber mesmo, de tomar vinho todos os dias, porque eram um hábito de, final da tarde, um happy hour, não sei o que. O happy hour se transformou num transtorno. Então, aqui o que a gente precisa é modificar a nossa alimentação. Para quem está chegando agora, assistam, fiquem aqui conosco. Tenham isso, Sandra, perdoa. O que queiram comentar, digam mesmo, falem, porque é importante a gente conversar e é muito enriquecedor, porque a gente ajuda muita gente quando a gente coloca mesmo as nossas situações. Olha, o Alexandre tem aqui um comentário bem interessante. Tuga gosta de se reunir com os amigos em volta da mesa? Claro que sim! E tem que ser. Ainda assim, como todos os dependentes, temos de ter foco e controle. Exatamente. Então, aí que vem a questão do nosso pensamento. E quando a gente pensa, a gente determina determinadas... Olha a redundância, né? Quando você pensa, você acaba determinando que certas situações, certos alimentos, certas formas de consumir, certa maneira de estar, eu consigo alterar. Porque então eu coloco um pouco do meu foco naquilo. E peraí, calma, quem controla aqui sou eu. Não me deixo controlar. Então, a gente, querendo ou não, a gente vai fazendo um esquema diferente em que você começa a ter mais
controle sobre as coisas. Mas começa aqui, de levantar de manhã e, se possível, faça um pensamento, uma meditaçãozinha, uma coisa. Quando a gente fala que esses tempos agora, daqui para frente, serão diferentes, acreditem. Acreditem, serão diferentes. Muitas coisas que a gente nunca viu passar estão e começarão a passar, ok? Isso é, de um ponto de vista, nós estamos avançando espiritualmente, mas a nível global. As pessoas podem sentir menos ou mais, mas a nível global há uma diferença. Isso é notório, a gente vê todos os dias. Todos os dias as pessoas estão aqui abrindo um pouco a mente para outras coisas. E quando a gente tem determinadas situações de vício, porque a comida aqui é um vício. A obesidade não é um estado de consciência, não. É um vício. Nós temos algum problema que resolver e temos um vício. Muitas vezes com a comida, muitas vezes eu salto da comida para o cigarro, do cigarro para a bebida. Por quê? Porque há aí por trás aqui uma situação que me levou a isso. O que me levou a isso? Processo de ansiedade? Processos de coisas que não estão bem resolvidas? Muito provavelmente, muito provavelmente. Não é simplesmente que você gosta tanto de comer que você ficou super obeso ou ficou com uma obesidade. Não, não é assim. Então é muito difícil você dizer algum médico em algum momento, vocês com certeza escutaram isso, dizendo assim, fecha a boca que isso resolve. Não, não é assim, porque as coisas se manejam aqui dentro. Então nós precisamos aqui dentro tratar e aqui dentro tratar. E se nos tratam mal aqui, se nos tratam mal, ou seja, se nós muitas vezes somos vítima ou nos colocamos de vítima em algumas situações, fazemos aqui um gatilho para outras coisas acontecerem. Então a primeira coisa que temos que fazer é centrar aqui nós no nosso eu, de começar a se querer mais, de se namorar mais, de se gostar mais, você com você mesmo. E isso já é um pensamento muito legal, porque em vez de eu fazer e sair por uma coisa muito que depois eu me sinto mal, eu gosto tanto de mim, eu realmente não mereço me tratar mal, né? Então vamos aqui começarmos a nos tratar melhor. E isso faz toda a diferença no processo. No processo a gente vai se modificando, nós vamos nos modificando fisicamente e do ponto de vista bioquimicamente, a gente fica mais saudável, temos menos dores, porque às vezes tínhamos muitas dores porque tínhamos uma inflamação. A fibromialgia era presente na 80% das mulheres com sobrepeso ou com obesidade tem fibromialgia e tomam um monte de remédio e de repente descobrem e param de tomar remédio. Ou seja, já mudei aqui parte da minha vida. E começam aqui a enganchar-se em outras coisas. Por exemplo, essa menina que a gente trouxe aqui o outro dia, que é a Karina, que se enganchou no exercício. E agora curte e tem prazer nisso. Por quê? Porque encontrou um desafio, uma coisa diferente que ela achava que não era capaz de fazer. E eu sou capaz de fazer. Então, eu queria que cada um tentasse encontrar de desafio, tentasse encontrar alguma coisa que lhes dá certo prazer de fazer e coisas que achavam que não eram capazes, ok? E isso é muito giro, porque então a gente modifica aqui o nosso pensamento, porque o nosso pensamento é que vai modificar a ação. Então, quando eu sou fumante e eu tenho aqui alguma situação e eu constantemente estou levando a mão no bolso, o mecanismo do costume de levar a mão no bolso é que fica automático. E fica automático muitas vezes. Então eu tenho que pensar, peraí, o que eu estou fazendo? Por que eu estou botando a mão no bolso? Qual que é a ideia aqui de botar a mão no bolso, ok? Eu me levanto, por que eu tenho que buscar uma bolacha? Mas eu não queria uma bolacha, mas é o costume que eu tinha de fazer determinadas coisas. Então, às vezes, o que a gente precisa é alterar um pouquinho esse padrão aqui de pensamento. E quando eu começo a pensar e melhorar, eu faço uma mentalidade positiva. E quando eu tenho essa situação positiva, eu atraio também de forma natural, eu trago para mim algumas situações que eu melhoro o meu bem-estar. E o meu bem-estar e a minha imunidade vai em função disso. Pronto, quando eu faço esse pensamento diferente, o meu corpo muda diretamente. Façam para tirar a prova.
E isso altera, então, melhora o meu bem-estar. E eu vou aqui tratando de... Ninguém tá buscar aqui ser perfeito, perfeccionista nessas coisas. Não, não, muito pelo contrário. O que a gente quer é simplesmente progredir. Progredir, ir pouquinho a pouco melhorando. E a Marta tá dizendo mesmo assim, ó, é assustador ser operado e voltar a engordar. Nem pensar numa coisa dessa. Quem tá aqui comigo, não quero que pensem nisso. Tirem isso do pensamento. Isso não pode passar sequer na sua mente, nas vossas mentes. Nós vamos numa atitude positiva, numa atitude de bem-estar, numa atitude de quanto melhor eu estou a ficar. E é progressivo, porque as coisas não acontecem assim do dia para a noite, né? Então, isso faz aqui muita coisa diferente. Então, vamos lá. Conselhos pra gente tal. Primeira coisa, levantar de manhã cedo e estar grato. Está grato pela oportunidade que tiveram de fazer uma cirurgia. Está grato porque vocês têm aqui uma pessoa que está a acompanhá-los e tem esse momentinho aqui, que pode falar, desabafar, não sei o quê. Ou pelo menos escutar para alguma bobagem, ok? Está grato porque vocês têm alguém na família que os apoiou. Porque toda gente, quando fez alguma coisa, teve alguém que deu um apoio, teve um amigo ou alguém que falou, faça a cirurgia, vai ser legal. Então, estejam gratos simplesmente por isso. Isso já é um amanhecer maravilhoso. Ser grato porque estão ali, porque podiam estar numa situação complexa, em algum hospital, tratando-se de alguma coisa. Não, estamos em casa, estamos bem. Ok? Apesar dos pesares, estamos bem. Então, só o fato de você estar grato para isso já muda aqui a nossa sinapse, já muda a libertação de uma série de hormônios, de uma série de substâncias. Então, é assim, ó, o pensamento, se vocês não... é incrível. O pensamento, quando a gente pensa numa coisa boa, numa coisa que vocês querem, numa coisa que vocês estão felizes, em alguma realização, no momento que vocês estão contentes, o nosso corpo gera substâncias relacionadas ao pensamento. Portanto, quando a gente pensa, uma coisa negativa, eu vou fazer a cirurgia e estou assustada com a cirurgia, eu já começo a liberar hormonas e substâncias e secretar substâncias relacionadas ao medo da cirurgia. Eu já inflamo meu corpo, eu já vou para a cirurgia pensando que alguma coisa pode dar errado. Se é o passo que eu estou dando, se é certo. Dúvida toda a gente tem, ok? Mas eu só ao fazer isso, eu libero substâncias que não são boas. Então, muito pelo contrário, vamos aqui pensar positivo para mudar esse fator e ver-se bem, ver-se como vocês gostariam de estar. Ah, mas depois da cirurgia eu fico com peles, não sei o quê. Pois vejam que não tem peles. Vejam que estão indo no ginásio. Vejam essa reforma que vocês estão fazendo como se tivesse a casa ficando pronta. Exatamente. Olha, a Shana está comentando assim, que por vezes engordamos e não foi por uma opção, mas por algo que não se controlou no momento. Exatamente. Foi operar em 2016 e 2024 subiu de peso. Shana, vamos aqui pegar isso para trás, entendeu? Não é o fim da linha, não é o fim do caminho. Muito pelo contrário. Vamos agora repotenciar toda a tua capacidade de fazer isso aqui. E isso dá muito jeito. E isso é excelente. E isso faz toda a diferença. Ok? Então, vamos aqui repotenciar isso. Isso aqui não é o fim da linha. Mesmo. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa. Pôr de manhã cedo essa atitude de gratidão, de estar felizes, porque a gratidão nos dá felicidade. A gratidão é estar grato, é estar feliz, é estar contente que estamos vivos, que estamos aqui, que temos uma família, que temos um teto, que está quentinho, que está agradável dentro da vossa casa, que isso é ser grato. Então, perceber essas pequenas coisas que a gente tem. E isso é fantástico. Depois disso, o que é importante? Tentar colocar algumas metas alcançáveis, sem muito estresse e sem querer perfeccionar uma coisa. Não! Vamos simplesmente progredir, vamos melhorar, porque da onde a gente tá, eu sempre brinco e digo uma coisa assim, ó, para trás nem para pegar impulso, tá? Não vamos para trás, vamos para frente. Eu vou aqui só contar uma coisa para vocês.
eu corri de bicicleta há muitos anos e corria a sério e tal, e gostava, para minha categoria, para minha idade, até corria muito bem. Eu nunca olhei para trás para ver quem é que estava atrás correndo, ou onde é que estava o meu adversário. Eu corria para frente. O que eu queria era chegar na frente, pronto. E fazia uma coisa, quando eu ia me preparar para essa corrida, eu mentalizava o pódio na minha cabeça. E eu me via no pódio, alegre, com a alegria de ter ganhado aquela corrida. Pois olha, eu passei 2 anos invicta, ganhando invicta. E vos conto que eu não tinha condições físicas, assim, não sou superdotada fisicamente, muito pelo contrário. E comecei a correr já tinha tido meu segundo filho. Então, mas eu me via no pódio. Eu me via e eu sentia o pódio. E eu sentia alegria, sentia aquela coisa que a gente sente quando tá no pódio. Pois eu ganhei 2 anos seguidos. Como? Não sei. Não sei. Treinava, lógico. Treinava, comia bem. Isso sim. Enquanto nutricionista desportiva, era uma maravilha. Mas essa parte é importante. Então aqui, tá me contando aqui uma coisa, a Marta tá dizendo assim, também aumentou o peso, ok? Mas corta logo. 1 quilo e pouquinho, corta logo. Porque fome tenho e também como alguma coisa que não deve. Mas caminho e quando me estico nas festas, depois paro. Eu sei que você não deve fazer mais todos os dias, mas ela se pesa. Pronto. Se o peso para ti, Martê, é algo importante e que te serve para te autocontrolar, ótimo. O que a gente não pode é se obsessionar. Tá? Obsessão não, porque obsessão aí a gente troca de lado. Em vez de pensar positivo, o que é a obsessão? Estou mal, tenho que me controlar porque estou mal. Não! Vamos nos controlar porque estamos bem, para a gente se manter bem. Vê como é a mesma coisa, só que você muda o lado de ver. É a história do copo. O copo tá meio cheio ou meio vazio? Não, tá meio cheio. Definitivamente. O copo tá meio cheio. Assim de simples. Não tá meio vazio. E essa é a diferença que a gente tem que ter. E tem que ter para isso, para tudo na vida. Quando as coisas são complexas, toda a gente tem problemas. Toda a gente, por favor, pelo amor de Deus, toda a gente tem problemas, né? Só que depende como é que você vê. E tem um livro muito legal que eu gosto, que até foi a minha filha que me inspirou para ler, que me deu o título para eu procurar o livro, que se chama que para cada problema existe uma solução espiritual. E há uma solução espiritual para cada problema. É um pouco como é que você vai ver as coisas. Então, emana novamente aqui do nosso pensamento, ok? E isso é fantástico. Quando a gente começa a ter controle sobre o nosso pensamento, é muito, muito, muito bom. Nós conseguimos alterar o nosso dia a dia e as coisas surgem de forma diferente para a gente. Por quê? Porque nós alteramos o nosso psique e nós conseguimos que as coisas que surjam sejam diferentes. Definitivamente. Então, ninguém consegue manter-se todo o tempo em um on 100%. Não dá, porque senão nós não estaríamos aqui, estaríamos em outro plano, muito mais avançados, mas a gente consegue melhorar de forma seguro. Ok. Não fique triste, mas corte logo. Ok? Então, pensar assim, epa, como que passei aqui dos limites, então vamos aqui cuidar. Mas tentar consumir mais vezes por semana alimentos mais saudáveis. O cômputo geral até pode me permitir eu fazer de vez em quando coisinhas diferentes. Mas se no cômputo total eu tenho mais alimentos saudáveis do que alimentos piores, que a Marta comentou ali como algumas porcarias, ou seja, coisas mais processadas e tal, não é estresse. Não dá para cortar rabo e orelha. Não dá para cortar rabo e orelha. A gente tem sangue nas veias, ok? Ninguém aqui tem sangue de barata. Então, essa situação tem que se fazer. Mas a gente precisa botar aqui a decisão de que vai alterar. Ok. Estresse e ansiedade. Ela está a comentar que no caso dela foi por causa do estresse da ansiedade, trabalho, casa, faculdade, filhos, embora frequente o ginásio, constantemente faça caminhadas e corridas. Então, o que está acontecendo? Temos que aqui orientar o nosso pensamento para estar aqui, ter alguns momentinhos
de respirar, de reflexionar, de não deixar esse estresse tomar conta. Então a gente corta o mal pela raiz. Vai ter o estresse, ou seja, vai ter processos em que tem que lidar com casa, com filho, com faculdade, com parentes, com trabalho, com chefe, com N pessoas e tal, e tudo bem, mas isso temos 99% das pessoas passam pelo mesmo. Qual que é o detalhe? Que a gente se deixar afetar por tudo, então eu preciso aqui interiorizar e ver o que está me afetando mais. O que está me afetando mais eu preciso resolver. E aqui vos digo, esse ano, de verdade, o que não serve tem que sair. O que não tá bom tem que sair, tem que modificar. Mesmo. Relações pessoais, relações de trabalho, relações de tudo. De tudo. Se eu todos os dias tenho um vizinho que me acerca, que não levo bem com ele, que encontro todos os dias, muda horário. Muda horário. Não fica sofrendo por isso, porque isso nos causa estresse. É um estresse pequenininho, mas todo dia tem que, não dá. Então, a gente precisa aqui alterar isso, porque altera o nosso estresse, então eu altero o que eu me ponho a comer. Se eu fico ansiosa e nervosa, eu também fico ansiosa e nervosa. E se eu tivesse aqui, às vezes, uma caixa de bombom, de repente comeria. Então, o que a gente faz? Trata de não ter. Porque às vezes é uma forma de controle. Para que as coisas não vão por esse lado. E quando tá muito ansiosa, relaxa, vai respirar 5 minutos quieta, fundo, só pensando só na sua respiração, como se estivesse fazendo uma meditação. O estresse baixa. Sabe por quê? Porque quando a gente está estressado, a gente tem excesso de adrenalina circulante. Porque é o hormônio que te diz, fuja dessa situação. Então, você se libera um montão de adrenalina, fica quase que possuída, porque fica mal das brecas aqui, e irritada demais. E quando a gente para e começa a respirar, e só tenta escutar a sua respiração, respirando fundo, soltando o ar pelo nariz, libera endorfina. Naturalmente. Façam isso naturalmente. Quando estiverem muito nervosas, vão para algum canto, respirem lá quietas, fechadinhas, em paz, durante uns quantos minutos e a coisa muda de figura. Acho que quem consegue deixar as coisas passarem por aqui nem precisa fazer isso, mas isso já é uma coisa mais além e é difícil. Essas endorfinas, quando a gente libera, é muito bom, ok? Aqui, Marta diz que é bem disposto, que tem leveza na cabeça, mas ir à balança, tipo, ir ao médico, assim não estico e não estou obcecada. Ótimo! Então, se não está obcecada, nota 10. O que importa é que essa é uma forma que você achou de controle. Fixe, não passa nada. O importante é que isso seja esse detalhe e que, da mesma forma, eu consiga introduzir mais coisas saudáveis para compensar essas coisinhas que não são tão boas e não perder o prazer de fazer as coisas. Sempre que puder compensar fazendo um pouco mais de exercício e tal, o exercício não é para emagrecer, é para manter a liberação dessas dessas endorfinas, digamos assim, e para fazer o nosso intestino funcionar bem. O intestino é muito importante. Leide, seja bem-vinda. A Leide está aqui, é uma querida. Então, exatamente, Shana. Ir no ginásio e liberar o estresse não é só o liberar o estresse, é que aumenta essas endorfinas todas. E elas imediatamente, a endorfina, vamos fazer assim, um mal e um bom, tá? A endorfina seria o bom da fita e a adrenalina seria o mal da fita. Não é o mal da fita porque ele é um hormônio de proteção. Ela é liberada quando a gente precisa mesmo ser protegido por alguma coisa. Se eu estou infartando, o que o médico faz? Aplica adrenalina e o coração volta a bater, né? Então, ela é muito importante, é uma hormônio de sobrevivência, nós precisamos dela, só que ela não pode tomar conta da nossa vida. Porque senão a gente entope as artérias, a gente vai antes do tempo, porque explode, faz AVC, faz um surto da pressão, né? Então, isso não é legal. Então, quem é que tem que controlar? Vocês, o vosso pensamento. E o vosso pensamento, se a gente vai pouquinho a pouco domando esse
noise food, esse barulho aqui todo o tempo me dizendo, quando tiver esse barulho, faça assim, epa, psh, para. E para. E para. Eu não posso me deixar levar. Quando tiver esse barulho da comida, por que não fazer isso? Eu tenho vontade de comer aquilo. Para. Show. E vai parar. Então, isso dá muita coisa e realmente coisas boas. Outra coisa que é importante aqui, que entra nos tipzinhos. Vamos ver as coisas positivas que estão conseguindo. Porque às vezes as pessoas chegam, eu vejo no consultório, ontem na consulta, tive umas meninas que chegaram lá, as minhas meninas queridas, chegam lá e dizem assim, ai, tô preocupada porque não sei o que não perdi peso, ou então subi 1 quilo, não sei o que. Epa, e quando você vai ver, subiram massa muscular, estão indo no ginásio, claro que subiu um pouquinho de peso, ok, se estão num momento assim que já tá lá, quando vocês têm muito excesso de peso, vai perder peso sempre. Mas quando chega naqueles momentos que a gente já está estabilizando, até sobe um pouquinho o peso, mas melhora a massa muscular que tinha perdido. E então saíram da consulta todas contentes e efetivamente, por quê? Porque tinha melhoria de massa muscular, visto que a gente consegue medir, que a gente consegue mostrar. E aí a pessoa acredita. Por quê? As pessoas acreditam, olha, é engraçadíssimo, né? É engraçadíssimo. As pessoas... Isso aqui é um telemóvel, certo? Tem aqui Wi-Fi, tem uma onda, e vem mensagens, e vem um monte de coisa por aqui. Não tá ligado com nada, as pessoas não veem a energia que tem aqui, mas tem. Mas não acreditam, às vezes, que estão melhorando sua massa muscular, tá? E conseguem ver. Então, às vezes, as pessoas não acreditam nos seus logros, nas suas melhorias, nas coisas positivas que fazem. Sempre vê o negativo. Epa, não pode. Tem que começar a ver o positivo. Tem que começar a ver as coisas boas e cada logro que vocês fazem e cada coisa boa. Então, outra coisa. Rodeiem-se de gente boa, de bons amigos. Eu estava escutando outro dia um podcast que eu morri de rir, de uma pessoa do Brasil, e tem umas coisas no Brasil que a gente tem diferente, né? E ela dizia assim, sabe aquela pessoa que é frente fria? Epa, isola ela. Frente fria não serve. Cortem com gente negativa. Cortem com gente que lhes causa problemas. Cortem. Apoiem-se em gente boa, em gente que tem luz, em amigos, na família que é boa, numa comunidade. Os que gostam de fazer exercício, tem um monte de grupos que correm de noite, que se reúnem para correr às 6 da manhã, que vão fazer exercício, que vão caminhar. Reúnam-se com gente boa, com boa vibra. E fujam, não interessa se seja parente, não interessa que seja... não interessa, poupem-se, ok? Reúnam-se com gente boa e doses homeopáticas daquelas coisas que a gente tem que levar. Doses homeopáticas. Pronto, isso aqui é fundamental. O Rolando está comentando assim, por isso que as festas foram difíceis para mim, mesmo havendo poucos doces, a tentação estava sempre ao lado a chamar. Felizmente terminou e conseguiu perder peso. Exatamente, então vamos ver aqui o positivo. Ok, as festas foram difíceis, ok, mas o positivo, saí bem. Logrei o que eu queria. Pronto, fantástico. Isso aqui já é o clique que a gente precisa aqui. Ou seja, que no fim das contas, nós conseguimos aquilo que a gente quer. Nós conseguimos lograr aquilo que a gente está a pensar. Então, difícil ou não, a gente dá a volta. Isso aqui é muito bom, muito bom. Então, eu queria assim, ó, se vocês quiserem, pronto, partilhar aqui. O partilhar aqui... É que fica assim, algo um pouco de cada um, no sentido de, se quiserem, podem escrever aí um chat, uma coisinha mínima, uma coisinha pequenininha, que escrevam aqui mesmo, aqui embaixo, alguma meta para esse ano, um passinho que querem dar, uma coisinha que queiram fazer. Por quê? Porque isso aqui faz pra gente tomar a decisão, ok? Tomar a decisão. E isso é simples. Isso é fácil de fazer. Então, se quem quiser, escreva aí os que queiram
alguma coisinha, uma pequena meta, alguma coisa que queiram colocar que lhes faz sentido, ok? Por exemplo, eu comecei a treinar às 6:30 da manhã, 2 vezes na semana. 2 vezes na semana, uma coisa que se chama ginástica natural, que eu ando aqui com a coluna meio incomodada e pronto, não consigo agora correr do jeito que eu gostava e comecei a fazer isso. Então é 6:30 da manhã, não é hipótese. Esse dia eu sempre levanto aqui muito cedo, mas pronto, esse dia eu saio mais cedo ainda, vou para lá e tá fixo, tá marcado. Essa é uma das metas que eu tenho para esse ano, porque eu preciso voltar. A gente faz a mesma coisa. Então, acaba trabalhando tanto, fica tantas horas, tanto tempo sentado, que não sei o que, e que acaba não fazendo o que deve fazer. E o exercício para mim é fundamental, porque até do ponto de vista de polimorfismos, eu preciso fazer exercício. E acabo fazendo muito menos do que fazia. Então, claro, musculatura recente, a idade avança, então a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a minha meta é essa, é efetivamente manter esse ano 2025, esse exercício tem que ser feito. E pronto, já comecei. Esse dia, inclusive, tinha um pouco de dor, mas foi muito legal. A Xana tá comentando assim, não sei quem foi operado, se conseguiu voltar a comer normalmente. Eu não voltei a comer normalmente, meu organismo rejeitou quase tudo, sou muito restrita na alimentação. Posso te dizer aqui, de conhecimento de causa, que eu tenho aqui um paciente, que inclusive está aqui na live, e que come de tudo. Então, eu acho que aqui, às vezes, a gente... E Xana, de verdade, vou tomar a liberdade de dizer que às vezes a gente dá muita importância para algumas coisas. Tenho também uma outra paciente que ela também é muito restrita na alimentação. Larguem disso. Às vezes, nós quando somos mais controladores, nos controlamos demais. E somos restritos demais e muito nos castigamos demais. Larguem mão disso. Não vale a pena. Libere-se para pouquinho a pouco ir provando. E já provando, não pensando, vai me cair mal, eu vou engordar. Não. Saiam disso. Doutora, mas é que eu tenho muito medo de engordar. Tire o medo, porque o medo só atrapalha toda essa relação, ok? Porque nós temos que melhorar a nossa relação com a comida. Não é ficar com medo da comida. Não é ficar com medo de nós mesmos em relação à comida. Por quê? Porque nós estamos dando, então, força, ou estamos dando aqui como se a comida fosse algo que nos manda. Não, o controlo não é me castigando e sendo uma super controladora. Não é assim. Eu preciso melhorar a minha relação com a comida, abraçar ela e dizer, pera, calma, eu aqui é quem vou fazer as coisas do meu jeito. Então, isso é que vai fazer toda a diferença pra gente, tá bem? Então, por favor, pensem sobre isso. A Leide está comentando que isso é verdade, com o tempo ela aprendeu, e até nas consultas, é dizer que devo respirar e acalmar, evidentemente. Viviane querida, Viviane é minha amiga querida de infância que está aqui, ela sempre nos acompanha. A Padre está comentando que foi operada há 2 anos e sente que nunca perdeu tudo o que deveria, mas nunca conseguiu baixar mais. É normal? Pode ser. Depende da tua composição corporal, tá? Nunca baixou de 68 e o normal é ter 70. Tudo bem, se você tem uma composição corporal um pouquinho mais alargada, por isso a gente chama o frame, a contextura um pouquinho mais alargada, ou tem ossos um pouquinho mais largos e tal, pode ser que o teu peso não tenha que ser muito baixo. E às vezes você tem uma tremenda musculatura, ok? Então, não sofre por aí. O dia que quiser, vamos ver isso aqui, que a gente pode ver isso aqui com cuidado. Depois, aqui eu tenho mais, a Ana também tá por aqui, sejam bem-vindos. Patrícia, querida, tá por aí. A Leide tá comentando que a meta dela é correr 10 quilômetros, tentar fazer 5 quilômetros diariamente. É simples, dá para fazer, dá. Começa caminhando porque se já começou a correr, ótimo. Se não começou ainda, anda 3 minutos, 4 e trota 1. 3 e 4, trota 1. Só, não faça mais. Depois você vai sentir necessidade de correr. Então, caminha 3 e trota 2.
caminha 3 e trota 2. Quando a gente cuida do horário, a gente até se distrai. E pronto, isso aqui vai indo e de repente começa a fazer mais. A Maria está comentando que quer se comprometer a fazer exercício físico que detesta. Ótimo, ótimo, ótimo. Esse é um compromisso ótimo. Diz assim, é o que eu falo. Exercício físico não tem que gostar, tem de fazer. Por quê? Porque isso nos libera essas endorfinas, nos melhora o ritmo cardíaco, nos melhora a parte imunológica e, com relação a isso, o nosso corpo depois vai bem. Ok? Então não tem que amar fazer exercício, não. Pronto, é compromisso. Tem gente que não gosta de trabalhar, ou tem alguns trabalhos muito difíceis. Eu adoro meu trabalho. Adoro, adoro. Quando eu tô lá e amo o que eu faço. Mas eu gostaria de ter mais tempo para fazer algumas outras coisas. Então, não é que eu não goste, mas tem gente que não gosta mesmo. Ok, muito legal. Rolando, vocês são muito boas pessoas, mas tem ginásio. Isso mesmo, tá vendo? O Rolando vai pro ginásio. E é isso que a gente quer, é o compromisso. O Rolando começou e tal, e eu até vi ele, outro dia tava com a pele até ressecada, porque tava na hidroginástica, não sei o que, não sei o que. Beleza, creme em cima e vamos lá. E tá fazendo lindamente. E isso vai lhe dar uma diferença brutal. E é isso que tem que fazer. Duque, tá muito legal. Fazer o Pilates 2 vezes por semana e treino 2 vezes por semana. Maravilhoso, maravilhoso. Isso aqui é fantástico, brutal. A Mariana tá comentando que já tá fazendo a hidroginástica e quer tentar ir na academia. E essa é a meta, priorizar um pouquinho mais a ela e tentar ir pro ginásio. Não tem coisa melhor, não tem coisa... Sabe por quê? Porque o dia tem 24 horas, né? E a gente vai só um pouquinho, vamos lá considerar que seja 1 hora e meia entre ir, voltar, tomar banho, se arrumar, não sei o que, para começar a vida outra vez e voltar a fazer as coisas. Epa, é muito pouco, a gente dedica o tempo inteiro para os outros. A gente não dedica nada pra gente. Então, se podem fazer, nota 10, fixe, isso é fabuloso. Tá? Maravilha. Olha, a Marta também tá comentando que come de tudo e não faz mal. Igual esse outro paciente. Então, há coisas, por isso que eu te digo, quanto mais restrito a gente é, pior a gente fica para lidar com isso. Desde está falando que operou em setembro, como de tudo, às vezes que não pensa que não operou. Beleza, é isso mesmo, isso aqui é fantástico. O que a gente precisa cuidar? De melhorar os alimentos sempre por uma questão de qualidade e por uma questão, não é só o peso, é para não ter cancro na velhice, é para não ter um monte de problema, Alzheimer, etc. E é isso que a gente precisa fazer. A Ana também comenta, ok. Ok, e o Rolando tá dizendo que já vai a palavras maiores, vai fazer walking futebol no clube, nota 10, apoiado. E o Rolando tá comendo de tudo também, porque eu sei que tá comendo de tudo, e isso é muito giro, ok? A Deise tá comentando que não passa da dose e nunca se sentiu mal. Tá vendo? Esse é um segredo, por quê? Porque tá a pensar, então ok, muito bem, vou comer tudo, mas como um pouquinho, beleza, e aqui essa parte não estressa. Ok, come de tudo em menor quantidade, ok. Rolando, claro, de tudo que ele que quer e consegue. Filipa, seja bem-vinda, Filipa. Ok. A Inês falando que operou em julho, tá com come de tudo, com os cuidados e a contenção que tem. Beleza, beleza. Ok, a Marta também tá comentando. A Deise tá falando que vai fazer uma consulta quando quiser. Ok, então, Deise, não estressa, tá? Porque o peso às vezes para mesmo e é necessário parar, estancar um pouquinho para o corpo reassimilar o que está acontecendo e depois a gente continua. Então não estressa não, tá bom? Porque às vezes estamos num processo que é mesmo de paragem de peso e as pessoas às vezes sofrem com isso, acham que estão fazendo errado. Não, tá fazendo, em geral tá tudo certo. Mas vá que a gente te atende e fazemos isso aqui uma coisa mais pessoal. Ok. A Inês está comentando que tem que melhorar a massa muscular. Esse é o objetivo, exatamente. Então, eu vou lhes contar aqui um segredinho rápido para a gente terminar. Massa muscular é o que nos protege quando a gente tem alguma coisa grave, tá? Então, é assim. Por exemplo, um paciente que está grave e precisa ir para o hospital porque teve, sei lá, um acidente. Não vamos pensar em coisas ruins, mas uma coisa que pode surgir. O que nos mantém quando a gente está baixo um cuidado intensivo num hospital, que a gente tem uma coisa, é a nossa reserva de músculo. Então, meus caros, vamos trabalhar preventivamente,
preventivamente é melhorar a massa muscular, seja como for. Então, tem de fazer exercício para hipertrofiar, não há outra forma. Vamos fazer exercício para hipertrofiar e vamos melhorar aqui um pouquinho essa situação, que com certeza a gente vai ser aqui, vai ter reserva positiva para o que der e vier, que é isso que a gente tem que pensar. Tá bem? Então, vou deixar vocês por aqui. Caminhar faz bem? Claro que sim, ajuda a emagrecer, é fabuloso. Não, caminhar faz tudo de bom, O impacto do caminhar é o que mantém na coluna a liberação daquilo que a gente precisa dos fluidos que lubrificam as vértebras, o que está no meio das vértebras é o caminhar, é o impacto do exercício. O correr não é igual, ok? O correr não é igual, mas o caminhar faz bem para toda a gente e nos altera a parte da deambulação, ou seja, do caminhar e da nossa coordenação. Nós trabalhamos ambas partes do cérebro quando a gente caminha. É muito bom. Olha, aqui eu também tenho uma querida, Gisela, um beijo bem querido. E ajuda mesmo a emagrecer. Os novos PTs dizem que não faz nada. Não faz nada não. Faz sim. Podem continuar caminhando, que isso é uma maravilha. Ok? Depois, quem mais que eu tenho aqui? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. O Pilates, isso mesmo, Cristiana, parabéns, isso mesmo. A Ana está dizendo assim que vai fazer 2 vezes a hidroginástica e é suficiente para recuperar depois da cirurgia? Claro que sim. Depois a gente compensa com ainda alguma coisinha, mas para já tá ótimo. Tá ótimo. Joana, seja bem-vinda. A Sandra também. Sandra, seja bem-vinda. Um beijinho. Aqui tem aqui nós temos um doutor fantástico, que é o doutor José Ochoa, tá em Madrid, é um cirurgião plástico, fantástico, que é muito legal. Cortei um pouco, sim. Cortei um pouquinho, que até tenho uma ideia de cortar mais coisas. Tá me dando aqui os parabéns pro Raul, hoje é aniversário do meu marido, já tá fazendo aqui uns aninhos bons, e agora que tá ótimo, será dado, José, vou passar para ele os teus cumprimentos. E esse aqui é um cirurgião queridíssimo, já fizemos aqui algumas coisinhas, e quem precisar em alguma vez em algum cirurgião, recomendo de coração, porque é fabuloso. Dora, um beijo para ti também, que tá por aqui. Quem mais tem aqui? O drama, quando estava nos 86, exatamente, a Sandra estava toda preocupada, porque não baixava, que não sei o que e tal e qual. Estava com 86 quilos e realmente numa situação que ela estava muito preocupada. Tá nos 70,5 e tá fantástica. É isso mesmo. Ok, Sandra, então continue, segue aqui com a gente e partilha, tá bem? Exatamente, a Sandra chorou e tudo porque tinha estancado no peso. Não estancou nada, tá vendo? Maravilhosa, tá aí. Por isso, o que eu digo realmente é isso. Tá bem? Sim, senhora, vou dar os parabéns de todos vocês. Cláudia tá por aqui, a Cláudia é novinha no pedaço, seja bem-vinda, Cláudia. Ok, será dado. Então, olha, eu vou deixar vocês por aqui, porque hoje sabe quem é que tá fazendo o jantar? O marido. Maravilha, porque eu tinha live. Nessas alturas, a gente já consegue fazer essas coisas com o tempo, viu? Garanto que vale a pena. Uma coisa que o Rolando tá falando também é verdade. Veja bem, como estão nesse processo inicial, ele tá dizendo assim, também não podemos abusar no exercício porque não comemos suficientemente para ir todos os dias. O exercício, na realidade, a gente até poderia ir todos os dias, mas tem que dosar. Então, se eu estou trabalhando musculatura de membros superiores num dia, no outro dia eu trabalho outra parte. Isso aqui nos ajuda a dosar o músculo, para que não tenha um overuse da mesma massa muscular. O comer mais ou menos, realmente nós não temos uma quantidade. Por isso que eu sempre falo, termina o ginásio, vamos fazer uma proteína. Antes do ginásio, vamos comer, porque senão se sente mal mesmo, pode ficar com tontura, e ficar com náusea, e ficar enjoado ou vômito, por causa de ter falta de nutrientes, né? Então, por isso que a gente vai de menos a mais. E isso aqui dá fantástico aqui, a maravilha, tá bem? Sandra, pode fazer, tá bem? Mas temos que cuidar disso. Ana, obrigado, será dado. Exatamente, dou os parabéns sim pro Raul.
Ele tá bem contente, estamos todos muito felizes, graças a Deus, está fazendo um ano mais, né? E cada vez que a gente faz um ano mais é uma alegria, porque a gente vira essa roda outra vez e aqui é para seguir em frente. E que Deus nos dê saúde para a gente ficar bastante tempo juntos, se Deus quiser. Então é assim, eu vou terminando por aqui. Foi uma live bem gostosa, adoro estar com vocês. A Lady tá, só para não terminar aqui, a Lady comenta que não consegue comer antes de treinar. Então, Lady, o que tem que fazer? Hidrata-te bem, mas quando sai do treino, hidratas durante o treino, para não ter baixa por causa da questão da temperatura corporal que a gente altera. E quando termina, vai fazer uma proteína, ok? Que isso aqui é bem importante. E fica enjoada por causa disso. Pronto, essas são coisas muito pessoais, mas por isso, hidrata-te bem e depois isso aqui dá jeito. A Andréia que está chegando agora. Andréia, nós estamos terminando o live, foi muito bom. Se quiserem, por favor, deixem aí, assistam, porque fica aqui gravado. E aí a gente vai orientando mais essas coisinhas e vamos comendo aqui direitinho. Sim, o Rolando está comentando que o Raul é o mágico do ombro, porque ele já foi atendido pelo Raul, casualmente por outros motivos, não é? E é isso mesmo. Não é porque é meu marido, não. É porque é o melhor cirurgião de ombro daqui. E se não fosse, não ia dizer nada, né? Mas ele é realmente muito bom. E graças a Deus faz as coisas com muito gosto e vai tudo direitinho. Então, olha, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Que esse 2025 seja com muita, muita luz. Aqui, como eu comentei que a Cláudia estava começando, é porque ela está na primeira semana difícil. Ou seja, é por isso que ela estava nova no pedaço, né? Então, é isso mesmo, Cláudia, tem paciência, tudo passa. Isso aqui aqui estamos com meninos aqui que já fizeram, meninos e meninas que já fizeram a cirurgia há muito tempo, e estão ótimos, já comem de tudo. Então, a perspectiva para ti, Cláudia, é um 2025 cheio de luz, com uma nova visão de si. Todos vocês, com um novo eu e um reescrever essa história diferente. Então, não vamos ficar no mesmo... Se o que a gente fazia antes nos levou a ter o sobrepeso, vamos pensar aqui de forma coerente, não é? Não vamos repetir o que a gente fazia, porque a tendência seria repetir o que a gente fez, vai repetir o mesmo resultado. Então, eu tenho que mudar o meu pensamento para mudar o resultado. Olha que legal, alguém falou que eu tinha cortado o cabelo, olha, é uma boa... Até parece que tá curto mesmo, olha, de repente até vou pensar sobre o assunto. Então, é isso aí, vamos trocar esse mindset, não repetir os erros que a gente fez até agora, para ter uma resposta diferente, porque se eu penso diferente e atuo diferente, eu vou ter uma resposta diferente, não é hipótese, tá bem? Então, olha, meu beijo no coração de cada um de vocês, que tenha um 2025 cheio de luz, cheio de coisas boas. Pensem positivo, mudem o vosso pensamento que as coisas vão surgir e vão ser diferentes. E as coisas conspiram para que isso funcione, ok? Então, isso aqui faz toda a diferença pra gente. Então, minha boa vibra aí para cada um de vocês, minha energia positiva para que tudo que queiram esse ano se suceda, tá bem? Então, ó, beijo no coração, vou deixar aqui e a gente vai falando por aqui até daqui 2 semanas. Vamos ter uma convidada nova que vocês vão gostar. Tem uma história legal para ela contar para vocês, tá bem? Tá bem, vamos lá, Sandra, 65. Um beijo, até.